Olá, designers, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero te parabenizar pela sua iniciativa de se inscrever nesse workshop desde o início. Você que viu as postagens nas redes sociais, se interessou, e eu estou muito feliz em ter vocês aqui, é sinal que vocês são pessoas que acreditam no potencial que vocês têm, e eu tenho certeza que todo o conteúdo que foi passado foi de grande relevância para vocês. Eu quero passar um conteúdo aqui para vocês. Quero já dizer de antemão que talvez para você que de repente está vendo esse vídeo e já tem uma certa experiência no mercado, talvez esse vídeo não sirva tanto para você. Você que já tem uma cartela de clientes grande aí, talvez não sirva para você, mas para você que está iniciando, que está dando seus primeiros passos dentro da carreira do design aí, você que talvez ainda não iniciou, mas quer iniciar e está sem coragem de iniciar, esse vídeo vai ser de suma importância para você. Você não tem noção disso. Você não tem noção da relevância que isso vai ser para você. Eu quero dizer para você que se no início da minha carreira, quando eu comecei há 6 anos atrás, eu tivesse alguém, um vídeo desse, para me instruir como dar os primeiros passos, o que fazer para começar a conseguir com meus primeiros clientes, eu tenho certeza que talvez seria muito mais rápido. Mas quando a gente está iniciando e não tem quem faça isso, a gente vai aprendendo as coisas nos trancos e barrancos, a gente vai aprendendo com os erros, e eu quero passar aqui algumas experiências para vocês que eu aprendi no início, que eu fui quebrando a cara até que eu consegui encontrar um rumo e consegui me posicionar e me estabelecer no mercado do design, especialmente para artistas e para eventos, onde eu atuo até o dia de hoje. E eu quero dizer para você que não é impossível, não vai ser fácil, só que com esforço e dedicação, com estratégias que você aprendeu dentro desse workshop aqui, se você botar tudo em prática que foi falado aqui, pode ter certeza absoluta que você vai ser um designer de sucesso. Eu sou prova disso, já trabalho já nessa área com design de marketing para artista e para eventos já há um tempo. Quero dizer que é possível você viver e viver bem só nessa área. É interessante você entender, você que está iniciando, que ainda que você consiga atender em diversas áreas dentro do designer gráfico, como design de logotipo de marcas, social media, onde você trabalha mais para empresas, e talvez também esteja entrando na área de artista de eventos, é bom você focar, se especializar em uma área. Você ser bom, você ser o cara naquela área. Por exemplo, você pode ser um designer de logotipos, você pode fazer logotipos, você pode fazer artes para redes sociais, para mídias sociais, por social media, mas você tem que escolher uma área onde você vai ser o cara ali. Por exemplo, você de repente quer ser especialista em designers para artistas. Você pode fazer tudo isso, mas vai ter uma área que você vai se especializar. Você pode ver que isso é em todas as áreas. Existe o médico, que ele é o clínico geral, mas se você analisar e parar para pensar, você vai ver que existem médicos específicos para algumas finalidades. Existe o médico que é específico só para ossos, existe o médico que é específico, o médico de cabeça, existe aquele médico que é específico só para tratar de crianças, ou seja, dentro de qualquer ramo existe a possibilidade de você se especializar, ainda que você faça muitos, como o clínico geral atende muitas pessoas, você tem que se especializar em uma área. Então a proposta para você inicialmente, para você que está iniciando, para você que está começando, aprenda tudo de um pouco, mas foque em uma área, seja ela a área para artistas e para eventos, seja ela a área para design de logotipo,
seja ela a área para social media, a área que você se inclinar mais, a área que você gostar mais, a área que você achar mais afinidade vai ser essa onde você vai se especializar. Eu creio que a maioria que está aqui, dentro desse workshop aqui, se interessou justamente porque é um workshop que vai tratar do marketing digital e também na questão da criação de design para artistas e para eventos. Então, tenho certeza que muitas pessoas estão aqui porque se interessam por essa área. Então, foque nisso. Aprenda, pôr em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui e tenha certeza que você vai ser um designer de sucesso. E eu tenho aqui alguns conteúdos aqui para passar para vocês aqui. Eu fiz aqui um certo gráfico aqui para a gente ter uma linha de raciocínio melhor. E a primeira coisa que a gente vai estar falando aqui dentro desse tema aqui, que é mercado de designer para artistas. Uma das primeiras coisas que você tem que pôr em mente, ainda que você esteja iniciando, ou ainda que você já iniciou, e eu conheço muita gente que já iniciou e não conseguiu fazer isso que nós vamos ver aqui, ó. A importância de se posicionar como agência foi o título. A questão de você se posicionar. Eu lembro que para eu começar a me posicionar no mercado demorou um pouco, demorou para me entender. Já estava dois anos trabalhando e eu ainda não era posicionado. Eu ainda não tinha decidido se eu ia me comportar como designer ou como uma agência digital. E como o tema do workshop é sobre agência digital, marketing digital, design para artista, eu vou focar muito nessa parte aí do posicionamento como agência, ainda que você pode se posicionar como designer, usando seu próprio nome, assim como conheço muitos amigos que têm sucesso nessa área, mas eu quero focar nessa parte aqui do posicionamento como agência e te dizer algumas vantagens de por que se posicionar como agência. Primeiramente, uma coisa que você tem que ter em mente. Quando você se posiciona como um indivíduo, como o designer, até a sua forma de ser tratado, ela é um pouco diferente de quando você se posiciona como agência. Porque quando você se posiciona como agência, você está se posicionando como uma empresa. Então, talvez para você que esteja aí no seu home office, dentro do seu quarto, ou seja lá qual for o escritório que você conseguiu montar, para você está ali sozinho. Mas quando você se posiciona como uma agência digital, quem está de fora, o cliente que te procura, o cliente que vai até você pelas redes sociais, porque o foco é agência digital, então essa parte de agência digital, a maioria dos clientes que vêm até nós através das redes sociais, eles vão te enxergar como uma empresa. Eles vão te enxergar como uma agência, ainda que não seja uma agência física, você não tem um local como agência, você não deixa de ser agência, você é uma agência digital, uma agência online. Algumas pessoas falam, poxa, mas o cara vai se posicionar como agência se só trabalha ele, se só tem ele. Como eu estava te falando no início, é questão de posicionamento. Você começa a se posicionar como agência digital hoje, só você e seu computador. Só que você precisa dar esse primeiro passo. Não tem como você achar que você tem que se posicionar como agência digital depois que você estiver contratando outros designers para trabalhar com você, depois que você estiver contratando um cara que vai ser especialista na área do marketing digital. Não. Antes de tudo, você precisa se posicionar como agência independente se você tem esses requisitos, independente se você já está no nível que você precisa contratar alguém para trabalhar com você, independente disso, você precisa dar
o início, e o início vai ser como agência digital logo de imediato. Depois, é claro, você vai começando a se reestruturar, a se construir. Aí você vai começando a se construir. Talvez você seja alguém que não domina a área de vídeo, de edição. Você contrata alguém para ficar específico para essa parte. Talvez você seja alguém que não domine a área do social media, da área do marketing digital, mas você pode fazer parcerias, contratar alguém para trabalhar com você nessa parte. Então você vai ver que aos pouquinhos você vai conseguindo montar uma equipe. Mas para você começar a montar essa equipe, é necessário você se posicionar. Uma das importâncias de você se posicionar como agência digital é o seguinte: quando você se posiciona como agência, como empresa, até o seu orçamento, quando você dá um orçamento ao cliente, ele começa a avaliar isso. Para pensar, quando você dá o orçamento como design, o cliente está olhando você como um indivíduo. Quando você dá o orçamento como agência, o cliente está olhando você como uma empresa. Ou seja, as coisas mudam. Como uma empresa, ainda que você não tenha pessoas trabalhando para você ainda no momento, e o cliente não precisa saber disso, porque você vai se comportar como nós. O cliente chega para você, vocês fazem isso e isso, nós fazemos isso e isso. Então você está se posicionando como nós, pessoa no plural. Então quando o cliente olha para você, ele imagina que você tem pessoas que trabalham com você, o cliente imagina que você é uma empresa. Então quando você cobrar aí um preço aí para criar um projeto para evento, para artista, uma identidade visual, e você dá o seu valor justo, ele não vai querer chorar preço, ele não vai querer achar que tem que ser mais barato porque você é um designer, que trabalha só você. Ou seja, ele vai te respeitar como uma empresa, ou seja, a questão do posicionamento. Existe uma diferença muito grande quando alguém te enxerga como um indivíduo e quando alguém te enxerga como uma empresa. A conversa é em outro patamar. Outra vantagem de você se posicionar como agência é o seguinte: as grandes empresas, os grandes produtores de artistas, de eventos, normalmente eles vão atrás de uma agência digital. Por quê? Porque uma agência digital tem muito mais credibilidade, muitas das vezes, no mercado. Eu disse para você que existem muitos designers que se comportam como designers do seu nome. Não estou falando aqui que isso não dá certo, não estou falando aqui que isso é errado, porque não tem como falar que não dá certo, até mesmo a gente conhece muitos que se posicionam assim e dão certo. Só que o nosso foco aqui, o meu conselho para você, o conselho do Paulo Rocha, que é o especialista em marketing para você, é você se posicionar como agência. Você aprendeu sobre isso. Então tem muitas vantagens de se posicionar como agência. Aí você vai dizer, mas poxa, como é que eu vou fazer isso? Qual o primeiro passo? O que eu tenho que começar a fazer? Porque existem pessoas que estão perdidas. Então o nosso segundo tópico aqui, dentro desse tema de mercado de designers para artistas, é o seguinte: não tem como você também começar a se posicionar se você não tem um portfólio, se você não tem uma cartela de cases, de serviços. E como o tema é agência digital, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: criar um portfólio no Instagram e no Facebook. Aí você vai se perguntar: como vou criar esse portfólio se eu não tenho cliente? Então quero te dar uma dica aqui que funcionou muito comigo no início e funciona com muita gente hoje em dia. A gente vai abrir aqui. Primeira coisa, deixa eu fechar aqui antes de eu falar desse tópico. A primeira coisa que você vai fazer é você
criar o seu portfólio. E para isso, você vai ter que fazer isso aqui, ó. O que apresentar no portfólio? Pronto, criei minha página lá no Instagram, botei lá meu nome. Eu esqueci de dizer, mas quando você se posicionar como agência, você vai escolher o nome dessa agência. Esse nome eu não vou falar qual vai ser o nome, isso daí vai ser você que vai pensar, que vai pensar, raciocinar o que pode ser minha agência, uma sigla talvez de um nome. Tem várias, então essa parte eu não vou entrar. Mas você se posicionou, escolheu o seu nome, criou uma logotipo, uma identidade visual, fez o Instagram e agora você não tem nada para postar. Quem disse que você não tem nada? Você vai começar a apresentar teu portfólio. E uma dica que funciona legal, e eu não tenho medo de falar isso aqui, que eu tenho certeza absoluta que funciona, é você criar artes fictícias. Porque você não vai esperar o cliente chegar primeiro para você começar a botar teu portfólio lá. Primeiro que para o cliente te contratar, primeiro que para o cliente te achar, ou seja, ele pode até te achar, mas para o cliente te contratar, ele vai querer ver algum serviço seu. E você não fez nenhum serviço para ninguém, então você vai entrar nessa daqui, ó, criar artes fictícias. O que é isso? Você pode criar essas artes fictícias com artistas famosos e tem as desvantagens também, daqui a pouco eu vou falar, mas também funciona. Depois eu vou falar a desvantagem, você criar arte com artistas famosos. Mas, a princípio, é uma boa pedida. E quando o cliente pedir alguma coisa, ele vai encontrar lá no teu portfólio. Só que o problema de você criar artes com artistas famosos, eu digo que eu já fiz isso, e depois eu comecei a pensar e raciocinar que, ainda que eu tive um pouco de resultado, mas eu consegui montar uma estratégia melhor do que você criar arte fictícia com artistas famosos, porque quando você faz isso, a primeira coisa que fica estranha é o seguinte: você vai criar uma arte lá, vai ser um evento fictício, então logo você tem que botar lá artes de estudos ou arte fictícia, o que não gera muita credibilidade com quem está te procurando. O cliente, quando entrar lá para ver o teu portfólio, ele perceber que as artes são fictícias, porque quando você faz com artistas famosos, você bota fictícia geralmente porque às vezes a gente tem medo do direito autoral da imagem. Por exemplo, você vai botar uma data de um evento com um cantor muito famoso. Pode ser que os empresários, a produtora desse evento, de repente olha aquela data lá e isso pode te causar problemas, porque o cantor não vai estar naquele local, o cantor não vai estar naquela data. É como se fosse algo falso o que estivesse fazendo com a imagem dele. Então existe isso. Então sempre você vai ter que botar artes fictícias, eventos fictícios, artes para estudos. E essa parte de arte fictícia e eventos para estudos é o que gera descredibilidade quando o cliente olha. Que o cliente vai entrar no seu Instagram e vai ver lá 20 artes, 20 projetos. Tá, 15 fictícios, R$5. E para quem está iniciando, não tem nenhum projeto real, ele vai ver lá 20 artes fictícias, que talvez você pode fazer 20 e não ter nenhum cliente real. Aquilo ali não vai gerar credibilidade para você, porque o cliente vai ver que você está iniciando, e essa impressão de estar iniciando para o cliente não é legal. Ninguém que vai contratar qualquer serviço quer contratar com iniciante. Por exemplo,
Se você for contratar um pedreiro para trabalhar na sua casa, vai contratar o cara para trabalhar na sua casa. Você vai contratar um pedreiro iniciante? Você vai contratar um cara que está começando? Não, você vai querer o melhor profissional. A mesma coisa, se você for contratar um dentista para cuidar da sua boca, dos seus dentes, você sabe que o cara está iniciando, você sabe que o cara não fez nenhum serviço na boca de ninguém. Você vai dar a sua boca para ele fazer alguma coisa? Não, a mesma coisa você precisa entender que é com você. O cliente te procurou, ele percebeu que ainda que as artes são bonitas, são legais, ele viu que são bonitas, mas ele viu que é fictícia, não é real, ele viu que você não teve nenhum contato com o cliente real. Isso gera desconfiança e isso faz com que ele não te contrate. Então eu tenho a segunda opção para você continuar criando seu portfólio online, postando no seu Instagram, sem que precise que o cliente veja logo de cara que é uma arte fictícia ou uma arte para estudo. Como? Você vai mudar a estratégia, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai usar imagens de bancos de imagens, de depósito de imagens. Então como que você vai fazer isso? Existem muitos bancos de imagens gratuitos, eu não vou falar isso aqui, porque existem milhares de vídeos te indicando qual o melhor, sem precisar você pagar nada, e existem muitos pagos que são bons. Você quer criar uma arte para um DJ, por exemplo, você vai lá num banco de imagens, você vai botar lá DJ, você vai escolher uma imagem boa, você vai ver que essa imagem é livre de direito autoral, você vai ver que essa imagem você vai poder usar para fins lucrativos. Então você pegou aquela imagem, recortou, o mesmo processo que você vai fazer com o artista famoso, agora você vai fazer com alguém que é de um banco de imagem, onde você não vai ter necessidade de botar arte fictícia, porque aquela foto já é para isso, aquela foto não tem direitos autorais, aquela foto é livre para uso comercial, então vai ser outra cara. Quando o cliente entrar no seu Instagram, ele não vai perguntar a você se aquela arte é real. Só em ele entrar e ele não ler nada ali relacionado a evento fictício, ele não ler nada ali relacionado a arte para estudos, isso não vai gerar curiosidade nele de perguntar se é fictício ou não, até mesmo porque o cliente não tem ideia disso. O cliente não tem ideia dessa estratégia. Então, perceba a desvantagem de você criar arte com artistas famosos e a vantagem de você criar artes com artistas de bancos de imagens. Você não precisa botar nada fictício, o cliente vai chegar, vai olhar, na mente dele vai ser algo real, você não vai estar mentindo, porque você não precisa botar que é fictício ou não, porque você tem direito de usar aquela imagem. Então isso vai te causar o quê? Um posicionamento melhor. Agora o cliente não vai te olhar como um cara que está iniciando e como um cara que não tem cliente nenhum e só tem arte fictícia no Instagram. O cliente vai estar te olhando como alguém que já tem um portfólio, que já tem uma cartela de serviço, que já tem um case pronto de clientes. Isso vai te dar muito mais credibilidade. Então anote isso, grave isso e ponha isso em prática. A quarta coisa aí que a gente vai falar é o seguinte: talvez o cliente pode entrar no seu Instagram, ver lá e fechar o serviço com você, mas no início, para você conseguir uma cartela de cliente não é fácil, é difícil. É difícil. Então, existe uma estratégia que eu fiz e deu certo no início. É você fazer parcerias com artistas e eventos. Mas aí você vai se perguntar, poxa, vou fazer artes de graça? Vou trabalhar de graça para os outros? Deixa eu te dizer algo. Você não tem noção do quanto isso que eu vou falar aqui pode te ajudar. Você não tem noção. Primeiro, por quê? Agora não vai ser mais fictício, independente se
você fez com um banco de imagem, quem viu percebeu que não era fictícia. Só que agora você vai começar a se relacionar. Aí você pode dizer, poxa, mas eu poderia continuar com o banco de imagem, ninguém ia saber que é fictício. Mas existe uma diferença. Agora você começa a ter seu primeiro contato com os clientes, a começar a se relacionar com o seu futuro cliente, começar a se relacionar com ele. E como você vai fazer isso? Fazendo parcerias. Você já tem um serviço, já tem o seu portfólio. E parceria que eu digo é realmente você chegar para alguém e você, claro, vai preparar o início de conversa, você tem que saber como chegar, porque se você já chegar falando que quer fazer arte pro cara de graça, o cara vai te olhar como nada, vai te enxergar como alguém amador e mesmo de graça está arriscado ele negar. Então você prepara uma mensagem, por exemplo. Você vai preparar uma mensagem, você vai enviar para o cara, ou para o WhatsApp, se você conseguir, ou para o Facebook, se você conseguir pelo Message, pelo direct no Instagram. Vai falar, olá, tudo bem? Nós somos da agência tal, tal, tal. Esse mês a gente fizemos uma categoria aí, selecionamos 5 artistas para a gente fazer uma parceria com esses artistas, ou seja, você já está se posicionando, olá, nós somos da agência tal, tal, tal. Esse mês, a questão do esse mês dá uma impressão que abriu-se uma exceção e nós selecionamos 5 artistas para fazer uma parceria com nossa agência. Ou seja, isso causa uma impressão que isso não é com todo mundo, isso causa uma impressão que aquele cara é privilegiado por isso, por ter o seu serviço e por fechar essa parceria. Ele vai se sentir importante, você não vai ficar menosprezado porque você se posicionou. Aí você pode botar algumas coisas para poder fechar a parceria. Você vai falar, a gente vai fechar uma parceria, a única coisa que a gente pede é que o artista divulgue no Instagram, nossa agência, indique no Instagram, poste nos stories. Deixa eu te dizer algo, isso dá muito resultado. Eu tive experiência quando eu fiz isso. Eu fiz a primeira parceria, eu fiz a arte de graça pro cara. O cara me divulgou nas redes sociais. E depois você tem que entender o seguinte, esse daí vai ser seu futuro cliente. A parceria que você fez com ele não foi ficar dando arte sempre. A parceria que você fez com ele foi dar uma arte. E através dessa arte você vai fazer o máximo possível para fazer a melhor arte da sua vida. Por que você vai fazer a melhor arte da sua vida? Porque você pode ter certeza que você entregar um serviço bom para ele, na primeira oportunidade que ele precisar de uma arte, na primeira dependência dele que ele precisar de uma arte para show, para agenda, sabe quem que ele vai procurar? Você acha que ele vai procurar outro design? Ele vai procurar você porque, primeiro, ele vai ser grato porque você entregou um serviço a ele de graça. Segundo, porque você entregou um serviço de qualidade, não foi qualquer serviço. Então aconteceu isso comigo, eu entreguei o serviço de graça e o cliente depois ficou comigo fazendo arte direto, entendeu? Ficou durante um tempo fazendo e eu ganhei dinheiro, porque eu entendi que isso seria bom para o meu negócio, eu entendi que isso seria bom para a minha agência. Então isso ajuda muito para você que está iniciando. Até mesmo para você que vê que o artista ele tem uma certa visibilidade nas redes sociais. Outra coisa, você também não vai fazer isso com qualquer um. Você vai perceber que o cara é influente, você vai perceber que o cara tem visibilidade. Uma das coisas que eu foquei quando eu fiz isso pela primeira vez foi o seguinte: se o cara não tivesse uma foto boa, eu já não cortaria. Então o cara tem que ter uma foto de qualidade, porque é o seu serviço e praticamente eu vou falar que 90% de um projeto de qualidade depende muito da foto, depende muito da imagem. Então o cara tem um material de qualidade. O cara tem uma influência no Instagram, tem mais de 10 mil seguidores. E o cara
pode te dar um retorno, e ele pode te dar um retorno dele próprio depois fazendo, ele pode te dar um retorno te indicando, ele pode te dar um retorno porque as pessoas vão ver a arte dele, vão achar bonito, vai perguntar quem fez. Pode ter certeza absoluta que ele vai falar que foi você, que qualquer pessoa que recebe alguma coisa de graça assim, ainda que foi selecionado, ele se sente privilegiado, pode ter certeza que ele vai ser grato com você. Outra coisa que eu quero falar aqui, para a gente estar encerrando esse assunto, é sobre isso daqui, ó. Você criou seu portfólio no Instagram, no Facebook. Eu botei aqui, começa a seguir seus futuros clientes. Você terá 80% de chance deles te seguirem de volta. Com isso, automaticamente, verão o seu trabalho. Isso vai te dar uma chance enorme de começar a fechar seus primeiros jobs. Preste atenção. Quando você cria o seu Instagram, ele fica sem nada, sem seguidor. Bota uma coisa na sua cabeça, o Instagram é para fechar serviço, o Instagram é para atingir um público certo, nesse caso o público de artistas de eventos. Então você não vai ficar seguindo quem não tem interesse em ver seu serviço. Você vai seguir pessoas que têm interesse no seu serviço. Por exemplo, você entra aí vou te dar uma dica que eu usei muito e funcionou demais comigo, funcionou demais e ainda funciona. Você entra aí no Instagram de um cantor muito famoso, você vai lá, todas as pessoas que estão seguindo ele, um cantor muito famoso, existe muito, claro que você de repente não vai conseguir fechar com ele, mas um cantor muito famoso, existem muitos cantores que seguem ele. E esses cantores que seguem ele precisam de mídias digitais, precisam de um pacote mensal. Você vai escrever lá cantores ou cantoras. Você vai sair seguindo todo mundo. E pode ter certeza absoluta que quando o cantor vê agência tal me seguiu, ele vai clicar para ver quem é. Quando ele clicar para ver quem é, ele vai entrar. Aí ele vai ver teu portfólio, ele vai ver a arte fictícia que vai ser com artista de bancos de imagens, que não vai ser de estudo, isso vai dar credibilidade. Nesse momento, talvez você já conseguiu fechar alguns serviços, isso vai ajudar, o portfólio vai estar lá, ele vai ver que você fez, possivelmente, quase que 80% de chance, ele vai te seguir de volta, e possivelmente ele vai ser o seu futuro cliente, porque ele vai estar vendo seus conteúdos todos os dias. Então isso é muito importante. E deixa eu te dizer algo, eu estou falando aqui por experiência própria. Tudo que eu falei para vocês aqui, tudo que eu falei funciona muito bem. Como eu disse no início aqui, se eu tivesse alguém para me falar isso aqui quando eu estava começando, tenho certeza que eu não ia quebrar tanto a cabeça, não ia quebrar tanto a cara, mas no decorrer do tempo, dos anos, eu consegui formular isso aqui, botei isso em prática, funcionou comigo e eu estou aqui para ajudar você e para dizer que vai funcionar com você também, da mesma forma que funcionou comigo. Então, quero mais uma vez agradecer vocês que ficaram conosco aí e que você possa botar tudo isso em prática. Abraço a todos e boa sorte e sucesso aí para você aí.